Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Peço desculpa aqui por este interrébio que houve aqui entre o último vídeo e este, mas pá, foi sem querer, desculpem lá, a vida tem andado aqui um bocado de coisa, por isso tive que fazer aqui outras coisas entretanto e só agora é que consegui me sentar aqui e gravar um vídeo, e mesmo assim vai ser um vídeo rápido, porque eu estou a preparar o tal vídeo do Yemen, não se esqueçam desse, que ainda está para vir, e também estou a preparar um novo vídeo sobre o Orçamento de Estado e... estou a pensar em pegar em todos os ministérios e dar uma aprofundada sobre os assuntos, mas ainda estou no Orçamento de Estado, que pronto, é o corpo central, depois daí ramifica-se o resto, por isso quero ver se consigo preparar um vídeo sobre esse assunto o mais pormenorizado que eu também consigo subtrair, porque não tenho curso de economia, sou apenas uma pessoa, um gajo que gosta de sentar-se por coisas e gosta de estudar, por isso não vou ter provavelmente um vídeo muito aprofundado, muito técnico, patati patá, mas pelo menos uma visão geral sobre aquilo que eu consegui perceber do Orçamento de Estado e consegui subtrair daquilo que também foi a auditoria, o plenário ao Ministro das Finanças, e também aquilo que eu consegui tirar da leitura do Orçamento de Estado, juntamente com a minha ajuda do meu amigo ChatGPT, que me dá sempre aqui uma ajuda aqui na investigação aqui do processo. Por isso hoje vai ser assim um tema assim um bocadinho mais pesado, um bocadinho assim mais, que está a tocar na pele dos portugueses hoje em dia assim ferozmente e constantemente, especialmente nestes últimos dias. Eu estou a gravar isto do dia 15 de novembro. A notícia que eu vou ler, que hoje vai ser uma notícia, vai ser apenas uma, foi lançada dia 14 de novembro e é tema desde agosto deste ano. Por isso, sem mais demoras, aqui vamos nós. Então, como podem ver aqui pelo título da mensagem, o texto que eu vou ler é sobre a greve geral e o que a Ministra do Trabalho acusa a UGT de querer romper com as negociações. Então, Rosária Palma Ramalho, esta é uma notícia da RTP Notícias, Rosária Palma Ramalho garantiu que o Executivo irá prosseguir com as negociações até que a UGT concretize a sua intenção de ruptura. Notícia de Joana Raposo Santos, RTP. A Ministra do Trabalho considerou esta quinta-feira que a intenção da UGT de avançar para uma greve geral a 11 de dezembro é reveladora de que a central sindical pretende romper as negociações com o governo. A ameaça desta greve geral é reveladora da intenção da UGT de romper as negociações. Deixou Rosária Palma Ramalho em exclusivo à Antena 1. A governante acrescentou que, mesmo assim, o governo mantém um empenho no diálogo com os parceiros que, desde o início, vem mostrando na negociação do anteprojeto do trabalho 21. A ministra aponta ainda que a greve foi aprovada pela UGT quando já está marcada uma nova reunião bilateral para a próxima quarta-feira. Neste caso, dia 19 de novembro. Os portugueses não querem uma greve geral, por isso, da parte do governo, a negociação prosseguirá até que a UGT concretize a sua intenção de ruptura, assegurou. Por isso, vamos lá avaliar aqui a primeira parte, depois a segunda parte é a UGT falar sobre este assunto. Então, o que eu consigo subtrair aqui desta primeira parte, aqui por esta parte, aqui desta senhora que está aqui nesta imagem, só vou deixar aqui bem recalcado que é esta senhora que está aqui, que diz que a UGT convocou, juntamente com a CGTP, a greve do dia 11. Não sei se estão lembrados, mas agora dia 8 também aconteceu uma greve, na qual eu participei, também participei na greve anterior que houve em setembro, e também irei participar na greve que vai acontecer dia 11 de dezembro. E já agora que estou aqui a ver este vídeo, também vos convido e peço que, caso se interessem por política e caso também não se interessem, por favor, aprofundem-se neste tema sobre o novo pacote laboral, que é o tema mais falado do país hoje em dia, mas aprofundem-se sobre esse tema e estudem um bocado o assunto, porque é um assunto que merece ser estudado e merece a nossa atenção neste preciso momento, porque é um assunto bastante grave. E esta ministra, basicamente o que ela está a dizer é que está a tentar fazer aqui um jogo político de tentar desarmar aquilo que vai ser a convocação da greve para dia 11.
que eu espero que esta greve do dia 8 já teve bastante repercussão. Já foi uma descida que não foi só do Rossio até aos restauradores, mas já foi uma descida que foi desde o Saldanha até aos restauradores, só para verem o tamanho da magnitude da manifestação que foi. Eu lembro-me de ter começado a descer a avenida às 2h30, 3, para aí sim, porque depois, sim, para aí por volta das 3, e só me lembro de conseguir chegar ao Rossio, para aí por volta das 6h30, para aí, sim, qualquer coisa assim desse género. Por isso, pronto, podem perceber que já foi assim uma greve com uma certa magnitude e com um certo envolvimento de pessoas a participar. Por isso, informem sobre o assunto e estudem um bocado, porque merece a nossa atenção. Basta abrir um telejornal, ver mais ou menos aquilo que é falado. Cuidado só com os assambarcamentos dos comentadores do PSD, mas é um assunto que é bastante falado, especialmente na esquerda hoje em dia, também devido àquilo que é os ataques à Constituição e os ataques ao 25 de Abril e aos ataques que foram adquiridos pela população após o 25 de Abril. Por isso é um ataque muito profundo nesse sentido. Tanto que uma das alterações que querem ser feitas ao Código de Trabalho é o facto de... Eu sou um empregador, tenho empregados a trabalhar para mim, e eu digo, olha, vou despedir o Zé. Vou despedir o Zé porque, não sei, não me apetece ter cá o Zé. E despeço o Zé. E o Zé, hoje em dia, diz, então peraí que eu já te vou dizer, filho da mãe, vou-te levar a tribunal, vais ter que me pagar uma indenização e vou voltar a trabalhar para ti, vais ter que me aturar, graças. O Zé vai a tribunal, ganha o processo, o patrão paga a indenização e volta a trabalhar. O pacote laboral agora que vai ser aprovado diz exatamente o contrário, que é, eu digo lá, digo, Zé, não gosto de ti, vais para o olho da rua. E o Zé diz, malandro, vou-te levar ao tribunal. E o tribunal chega lá e diz, você tem razão, Zé, você foi despedido ilicitamente, o patrão não tinha qualquer motivo para o despedir, mas o patrão é que escolhe se você é reintegrado ou não. Resumindo, entregamos ao patronato a decisão daquilo que é o futuro do trabalhador. O trabalhador vai ao tribunal, tem razão, porque foi despedido ilicitamente, e o tribunal diz, olha, você tem razão, por acaso foi cometida uma injustiça sobre você, mas o seu patrão é que escolhe o que é que quer fazer consigo. Olha, paga a indenização, eu readmito na empresa. Pronto, é isto. É o que este pacote da Brock quer alterar, para além de muitas mais coisas, como por exemplo diminuir o período de amamentação pelas grávidas, ser obrigatória a prestação de uma declaração médica com mais regularidade, passando de 1 ano para 6 meses, diminuindo o tempo de período de amamentação que a grávida pode aproveitar para fazer essa amamentação ao seu filho enquanto está a trabalhar, por exemplo, o seu trabalho, ir amamentar e voltar. Esse período também vai ser reduzido, vai ser diminuído o número o período que o atestado vai ter que ser pedido, em vez de 1 ano, vai ter que ser de 6 em 6 meses. E uma quantidade de atrocidades que eu agora também não me lembrar de todas, mas só para terem aqui um je ne sais quoi, assim, um saborzinho daquilo que este governo nos guarda neste pacote laboral. Por isso, por favor, se não for muito incómodo da vossa parte e se não vos causar muito estorvo à vossa vida, por favor, informem-se sobre o vosso futuro laboral neste país, por favor, que eu não quero ter que reter outro tipo de repercussões futuras sobre este assunto, especialmente, pronto, me interessa depois, se calhar, no fim do vídeo até posso comentar mais. Mas pronto, o que é que a Ministra do Trabalho diz? A Ministra do Trabalho está a dizer, olha, então, mas o GTP diz que, o GT diz que eu não quero negociar, ela diz que, então, este acordo não é bom e diz que não quer ir às reuniões, diz que não quer negociar. Eu não percebo porque é que ela não quer negociar, então nós apresentamos aqui uma proposta que é tão boa para o patronato. E o sindicato dos trabalhadores diz, então, mas nós não gostamos disto. E a ministra diz, como assim vocês não gostam disto, meus meninos? Então eu fiz aqui uma papinha tão boa para vocês, uma papinha aqui tão adocinha, para vocês poderem provar aqui o mel, e vocês não querem comer? Ao qual a UGT diz, sentiu-se obrigada a avançar para a greve. A UGT decidiu esta quinta-feira, neste caso ontem,
uma reunião no seu Conselho Geral, convocar uma greve geral para o dia 11 de dezembro de 2025. A paralisação é contra uma reforma laboral que não pode avançar, contra um ataque sem precedentes aos trabalhadores e sindicatos. Pois, porque existe também outra coisa deste pacote laboral, que é vai dificultar, imagina, dentro da tua empresa não existe ninguém sindicalizado. E antigamente, não, mesmo não existia ninguém sindicalizado, o sindicato podia ir lá e podia afixar mídia do seu sindicato, como panfletos, reuniões do sindicato, sindicalismo, essas coisas que os sindicatos gostam muito de fixar e é a única forma que eles têm de comunicar com os trabalhadores, caso não sejam sindicalizados. A partir de agora, se não existir ninguém sindicalizado dentro daquela empresa, nenhum sindicato pode entrar dentro daquela empresa. Pronto. Outra coisa é que as negociações coletivas vão ter menos influência, resumindo, as negociações coletivas vão ter que ser feitas entre a empresa, o Estado e o sindicato e não entre o sindicato, entre aquilo que é os interesses dos trabalhadores e aquilo que a empresa está a atacar. Vai deixar de ser mais a defesa do sindicato pelos trabalhadores e vai ser mais aquilo que vai ser mais um jogo político aqui. Vai ser os sindicatos vão estar mais influenciados a jogos políticos e não possibilitar a defesa daquilo que é os verdadeiros interesses dos trabalhadores. E depois, para além disso, também vai dificultar os acordos coletivos de trabalhadores e facilitar os acordos individuais de trabalhadores, o que vai encostar mais o trabalhador à parede, porque um acordo coletivo tem mais peso, tem mais reivindicação, tem mais ideias a serem debatidas, pode ser um projeto um bocadinho mais lato e abranger mais problemas, mais situações, enquanto que um acordo individual vai ser muito mais individualizado e que muitas vezes não pode ser reaproveitado por outros trabalhadores. Por isso, também vai haver esse agravamento por parte do novo pacote laboral em relação ao nosso modo de vida e de trabalho e esse tipo de coisas. A paralisação é contra uma reforma laboral que não pode avançar, contra um ataque sem precedente aos trabalhadores e sindicatos, contra a indiferença face aos problemas reais dos portugueses e contra o simulacro negocial, adiantou a União Geral dos Trabalhadores. A UGT não quer fazer uma greve, há sempre impactos nos rendimentos dos trabalhadores, porque o trabalhador não recebe esse dia, afirmou Mário Mourão, secretário-geral da UGT, em conferência de imprensa esta tarde. Mas somos obrigados a fazê-lo, explicou, já que quando não funciona o diálogo e a negociação, a rua é o espaço que nos resta para fazer valer as nossas propostas. Daí a greve ter sido convocada, estas últimas duas greves e a próxima terem sido convocadas, porque a UGTP já saiu completamente fora das negociações, porque diz que com este governo não se negocia, porque é um governo liberalista e que está a defender os interesses do patronato. E está-se completamente, peço desculpa pela expressão, a borrifar para aquilo que são os interesses dos funcionários. E a UGT ainda não saltou fora, porque quer tentar manter aqui um diálogo político, um diálogo democrático, com um governo que não tem forma de ser debatido democraticamente. Por isso, já podem ver o tipo de negociações que estão aqui a ser feitas. Mas isto é mau, mas não quero saber, eu sou a ministra. Eu gosto. Talvez seja assim uma coisa desse género. Mas os trabalhadores estão infelizes e isto vai dificultar a vida dos trabalhadores e a vida dos sindicatos e vai encostar ainda mais os funcionários à parede. E o Estado diz: It's not my fucking problem. I will receive my money in the end of the day. Fuck you. Go work. Vai trabalhar malandro. Não é o fecho nem a ruptura com a continuação do diálogo, é apenas um momento em que foi preciso outras decisões para desbloquear o impasse que consideramos que existe ao nível da negociação no âmbito da concertação social, acrescentou o responsável. O secretário-geral da UGT avançou ainda que, após o anúncio da greve geral na semana passada, surgiu uma nova proposta da parte do governo sobre a reforma laboral, mas é muito pouco para desmarcar a paralisação. Por isso, então, temos aqui uma nova proposta por parte do Governo, retificativa, uma possível retificação, e a UGT diz, mas olha, isso nem sequer raspa os pontos fulcrais que nós defendemos, que é como, por exemplo, o funcionário ter o direito de escolher se pode voltar ou não, e não tornar lícito o despedimento por justa causa, porque está aqui a ser imposta em causa por este governo é o despedimento por justa causa passa a ser uma moeda corrente de dia a dia, porque, quer dizer, o funcionário tem que ir ao tribunal
O tribunal diz que há o funcionário tem razão. E o tribunal diz, mas olha, agora quem decide é o patrão. E o patrão diz, pá, olha, toma lá os 5.000 euros e vai à tua vida. Vá, olha, vai lá, tua vida. Eu vou contratar, porque depois também existe aqui uma coisa que é, imagina, eu sou despedido e não pode ser contratado, por exemplo, uma empresa fora, que foi isso uma coisa que aconteceu muito há uns tempos atrás, que era, por exemplo, despediam uma cambada de trabalhadores e depois contratavam uma empresa, uma terceirização, para outra empresa para vir fazer o trabalho daqueles trabalhadores, sendo que a minha empresa paga aquela empresa e aquela empresa que paga aos trabalhadores. E devido a muitos projetos desses terem acontecido em Portugal, foi imposta uma lei durante o governo do António Costa que dizia que se eu for despedido do meu cargo durante um ano, não pode ser contratado uma empresa para ocupar aquele cargo. Não pode ser contratado um trabalhador para ir para aquele cargo, mas não pode ser contratado uma empresa terciária para fazer o meu trabalho. E o patrão diz, então não há problema nenhum, então este cargo do João, diz, o João lava as escadas. E eu vou contratar uma empresa que não vai lavar as escadas, esfrega as escadas, resumindo, não as lava, esfrega-as. Pronto, não há problema, né? Isto, a língua portuguesa é um bocado tramada, a função não é mesmo, não é? No papel não é, então. Uma coisa é lavar, outra coisa é esfregar. Se eu esfrego, não lavo. Se eu lavo, não esfrego, não é? Se eu estiver numa escada e tiver com pano, passar o pano, a escada fica limpa. Eu gosto de pegar num esfregão e coisa, a escada não vai ficar limpa, vai ficar esfregada, continua suja. Está um bocadinho mais limpa, mas continua suja. Por isso, é isto. Por isso, torna-se mais fácil, por exemplo, despedir trabalhadores de quadros que, sei lá, para cá despedir e dizer, olha, a partir de agora não preciso mais secretários neste escritório, vai tudo para o olho da rua. Tudo para o olho da rua e pronto, agora vou contratar uma empresa terciária que pague metade daquilo que eu tinha que pagar aos funcionários, não tenho que lhes pagar o 12º nem o 13º mês, porque isso, problemas lá da empresa. E pronto. Governo de portas abertas. Após divulgada a decisão da UGT, o Ministro da Presidência reagiu dizendo que os portugueses não querem nem compreendem a paralisação e garantindo que o Governo está disponível para o diálogo. Nós estamos no princípio de portas abertas e não apenas portas abertas e de braços abertos. É numa atitude de procura e aproximação, assegurou António Leitão Amaro. Só para deixar claro como é que um governo pode dizer isto quando uma central sindical já saiu das negociações e a outra está em vias de factos. Por isso não sei, eu se calhar não gostava muito de ser convocado para a casa desta ministra, porque se esta ministra diz que está com portas e braços abertos para me receber em casa dela, até estou com medo é com a forma como ela me vai receber à porta. Não sei se é com leões e com bastão ou se com força de intervenção logo à entrada. Não sei. Tenho um certo receio do que é que isto significa de portas e braços abertos, porque de portas e braços abertos, e já temos uma central sindical que saiu fora, a outra está em vias de factos, eu até tenho medo do que é que isto significa e o que é que são essas reuniões. Mas pronto. Por isso não vamos calar a linguagem neste momento em que há decisões a tomar de parte dos sindicatos. Claro, despacha o problema para o outro lado que é mais simples. Não há sequer pré-avisos e não esperamos que não venham a existir porque os portugueses não compreendem e não querem esta greve. Os portugueses querem que o diálogo aconteça e avance. Acrescentou, tipo, ela não percebe. A ministra olha para esta greve e diz assim, eu não percebo. Então, mas porquê é que os portugueses estão descontentes com este pacote laboral? Tipo, não tem nexo para mim. Para mim, enquanto ministra, que este pacote laboral não vai influenciar o meu trabalho diário e não vai influenciar a minha vida diariamente, eu não percebo o que é que este pacote laboral tem de mal. Porquê é que os portugueses se queixam tanto? Epá, eu não percebo, eu juro, tipo, eu estou a fazer o melhor trabalho que eu posso, mas tipo, epá, não sei, os portugueses parece que gostam de reclamar. Epá, qual é o problema de agora o patrão poder te despedir só porque sim? Epá, também tem o seu direito, tipo... A qual eu repercuto da seguinte forma, Sr. Ministro, mas você veja bem, nem vou dizer aqui coisas, senão ainda me posso lixar, mas você tenha bem esta atenção, Sr. Ministro, então vamos lá ver. Então você diz-me que o patrão pode despedir o funcionário. Então, mas o patrão já tem o funcionário na mão, de qualquer das formas. Não lhe aumenta os salários. Paga-lhes um subsídio de alimentação que não dá para ir comer. Nem para almoçar fora, nem para jantar.
Se for preciso, quiser mudar a sede, o funcionário tem que se desembardar ou então despede porque ele diz que não vai trabalhar, pronto, vai para o olho da rua. Pá, Sr. Ministra, sempre que o funcionário vai a uma entrevista de emprego está sempre subjugado àquilo que o patronato quer e nunca tem forma de reivindicar aquilo que ele quer à entrada. Porque o mercado de trabalho é assim, o mercado de trabalho é uma vida selvagem, é uma coisa selvagem onde toda a gente se mata e toda a gente se come e arranca os paraços das pessoas. Então, né? Então, quer dizer, essas coisas já são assim tão selvagens. Os funcionários já estão com o cu apertado porque, pronto, o patronato é o patronato e o patronato tem-os na mão porque sim. Porque não? Porque depois vêm as grandes empresas e dizem, mas nós não temos funcionários. Não, porque vocês têm os vossos direitos sindicais, vocês têm os vossos acordos sindicais. Pois, então, mas eu agora no sítio onde eu trabalho, que é o Teatro Nacional da Ana Maria II, eu quero fazer o raio de um acordo de empresa entre os trabalhadores e a entidade patronal. E estamos quase há 15 anos para assinar a porcaria do acordo, porque as direções mandam sempre o acordo para trás, mas é o patronato que... os trabalhadores têm o patronato também por consequente, então, por consequente. Então, se o patronato, os trabalhadores disserem a partir de hoje quero que o meu trabalho seja em teletrabalho porque é completamente descusado eu ter que demorar 2 horas para vir para aqui trabalhar. Porque tenho que apanhar um comboio, um metro, um carro, um periquito e o diabo 4. E quero fazer teletrabalho. E o patrão diz, querias, mas não podes, porque eu não quero. Porque eu acho que o teu papel aqui, a presença, é fundamental para manter aqui o trabalho a funcionar de forma assim extremamente bem. E a ministra diz, eu não percebo, eu juro que não percebo, meus senhores. Como é que é possível? Eu não percebo. Porquê é que vocês se queixam tanto? É impossível, meus senhores. E vocês não querem é trabalhar. Vai trabalhar, malandro. Vai trabalhar. Perguntaram-me a quem é que serve esta greve. E eu garanto-vos a quem é que não serve. Aos portugueses, que vão ficar apiados na estação de comboio, que vão ficar apiados à porta de serviços públicos, que querem trabalhar e não conseguem, que querem deixar os filhos para aprender e não conseguem. Declarou a ministra. Mas, senhora ministra, eu vou-lhe dizer uma novidade. Eles já não conseguem de qualquer das formas, haja greve ou não. Porque se eu quiser um serviço nacional de saúde, eu liguei hoje para lá e digo-me, só em março. Só em março do próximo ano é que há possibilidade. E eu que estou aqui com uma dor aqui no corpo, a ministra diz, por causa da greve, porque se não houvesse greve, tinhas uma consulta amanhã. Claro que tinhas, senhor ministro, porque como é óbvio que tinha, então. Você até parece que mora numa renda de 2.500 euros. Então é o típico e normal comum de qualquer pessoa neste país poder alugar uma casa por 2.500 euros. Então, por amor de Deus, então, era o mínimo, não é? Então. Pronto, a ministra está completamente estupefacta e diz que não percebe. Ela diz que não percebe que, como é que os portugueses, tipo, não sei, os portugueses não devem querer trabalhar, não devem gostar de trabalhar, só pode. E a ministra diz que está estupefacta e diz que não percebe. Não percebe, eu juro que não percebe. Tudo uma camada de preguiçosos que não quer trabalhar. Para que vergonha. E depois temos a contrapartida que o patrão diz, tem razão, senhor ministro, tem razão, tem uma camada de malandros, ninguém quer trabalhar. E a senhora Maria, que limpa as escadas do prédio, diz, olha, e se vocês fossem... Porque eu estou aqui há 20 anos a recibos verdes e 13º mês nunca ouvi, recibos de férias muito menos. E já estou a recibos verdes, imagina quando isto for aprovado. Mas pronto, olha, é muito isto, era isto que eu tinha para dizer neste vídeo. Já podem ter percebido que é um assunto muito animado, é um assunto que vai trazer muita coisa boa para o nosso futuro, especialmente para a geração mais nova, que eu enquadro-me ainda nela, espero eu, durante uns anos bastante largos. Por isso, olha, é muito isto. Espero que tenham gostado. Hoje foi assim um tom assim um bocadinho mais risório, porque eu já não há forma de conseguir lidar com este tipo de interpretações por parte de governos liberalistas sobre ataques à Constituição e aos direitos dos trabalhadores conquistados no 25 de Abril. Por isso, são este tipo de coisas que já não há forma de conseguir lidar com isto de outra forma. Por isso, espero que tenham gostado. Já sabem o típico habitual, tudo bom, portem-se mal e até já.